Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Edu Gaspar, de saída de UK, confirma que está conversando com o BAP. Pet, Diego Ribas, Júlio César, Fábio Luciano, quem será o novo supervisor do Flamengo? Boto, só espera a multa rescisória. Boto não demitiu Felipe Luiz e não escolheu Leonardo Jardim. E primeiro time de Jardim vazado na imprensa, muito próximo do que a gente previu aqui no canal. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, notícias que você fica sabendo do mundo da bola rubro-negro e tudo que é falado fora do Brasil a respeito do Mengão. Se você é rubro-negro, se inscreva no canal, acione o sininho, você não paga nada por isso. E se puder, dá o like e dá também aí o hype nesse vídeo, você ajuda muito o nosso trabalho aqui. Ah, quer comprar a camisa do Flamengo? Olha aqui a camisa nova do Mengão, ó. Patrocínio da Betano, enfim, toda bonitona. Se você quiser comprar, use o link aqui do meu YouTube Shop. Né? Com o YouTube Shop você pode ter condições especiais de parcelamento e desconto e você ajuda comprando por aqui nas grandes magazines do Brasil a sua camisa do Flamengo. Dá uma olhada aqui depois de você assistir o vídeo e faça a sua compra por esse link daqui. Vamos lá, galera, muita coisa para se falar sobre tudo que está acontecendo no Mengão nesse exato momento. Meus amigos, primeiro time, né? Eu não sei exatamente como conseguiram isso, não sei se a própria Flá TV deu mole. A gente já vinha dizendo aqui para vocês qual seria mais ou menos o time de Leonardo Jardim, né? E o time que deve ir a campo, infelizmente, todo mundo, eu não faria isso, mas como todo mundo já está dando o time, não tem por que eu esconder daqui de vocês. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, de alguma forma, compartilhar tela. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar. Vamos lá, galera. Esse é o primeiro time do Flamengo que deve entrar em campo, né? As pessoas viram os treinamentos, o departamento de comunicação pegou principalmente o primeiro treino do Flamengo e mostrou abundantemente. E aí o pessoal tirou uma foto de uma prancheta do Vitor Pereira e conseguiu ver aí o que... Do Vitor Pereira que eu falei? Pois é, né? Ato falho. Né? Do Leonardo Jardim e conseguiu. Rossi no gol, Royal. Precisa de mais força na lateral. Eu dizia para vocês, Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vou te dizer, acho que pode ser Vitão no lugar de Léo Ortiz aqui. E Alexandro, talvez ele use mais o Alexandro para esse lado, para a saída de bola. Everton Araújo e Jorginho. Não colocou Pulgar, meus amigos. Mas, eu vou te dizer, com o passar do tempo, esses dois volantes serão Everton Araújo e Pulgar. Jorginho não será titular com o nosso querido Leonardo Jardim. Na ponta, Samuel Lino. Na outra, Luiz Araújo Plata. Né? Na publicação estava Luiz Araújo Plata, pode ser um ou outro. E o Pedro, né? Que também futuramente será substituído, ficou claro na entrevista coletiva, pelo Wallace ou pelo Bruno Henrique. Então, esse deve ser o time que vai enfrentar o Fluminense, né? Enfim, muito ligado às ideias ali do Leonardo Jardim, né? Arrascaeta, fora, meus amigos. Arrascaeta, como eu disse para vocês, não combina com a metodologia de futebol do Leonardo Jardim. E como eu disse para vocês, Pedro e Arrascaeta serão jogadores que terão
muito pouca oportunidade. O Arrascaeta ele já mostra aí no primeiro treinamento que ele não terá muita chance aí com o nosso novo treinador. Ah, mas como é que pode? É um absurdo! Ah, vai dar chance para o Plata! Você aí que pediu a saída do Felipe Luiz tem que saber que quando você pede para demitir um treinador, alguém pode trazer outro, pior ou melhor. Eu não estou dizendo que o Jardim é melhor ou pior do que o Felipe Luiz. E esse tem as suas convicções. Se você pediu para mandar embora o Felipe Luiz, né? Se você viscerou nas redes sociais porque ele colocava o Plata no lugar do Pedro, né? Talvez agora você grite nas redes sociais porque ele não vai usar o Arrascaeta. E o Pedro, eu vou dizer para vocês, ele deixou bem claro na coletiva. Vamos ver se o Pedro conseguir fazer o que eu quero, eu vou deixar o Pedro. Se não, eu vou substituir. Bruno Henrique e o Wallace deverão ser os centroavantes que devem jogar ali no lugar do Pedro. Se acostume, rubro-negro, né? Cuidado com o que você pede, porque um dia você pode receber. Vamos torcer para qualquer que seja o time, que o Flamengo sempre possa estar ganhando os jogos e, consequentemente, os títulos. Meus amigos, que confusão, hein? Boto fora do Flamengo. Boto hoje é uma figura decorativa. O Boto hoje, ele não pediu demissão, ele não tomou a decisão de pedir demissão do Flamengo, porque existe uma multa rescisória e, obviamente, se ele pedir, o Flamengo não tem que pagar a multa. Se o Flamengo demitir, o Flamengo pagará a multa, né? O Flamengo ontem estourou em todas as redes sociais, em todos os veículos de imprensa, que o Flamengo procura um novo diretor de futebol. O BAP não teve o menor cuidado com o Boto. Aliás, o BAP não emitiu nenhuma nota de esclarecimento dizendo que não, porque ele espera, seria ótimo para o Flamengo, que o Boto fosse lá e pedisse demissão, teoricamente, até poderia tentar ali negociar a sua multa rescisória. O que o BAP fez? Deixou rolar, está fazendo realmente, passando o trem por cima dele. Aliás, meus amigos, o Boto já é figura decorativa há muito tempo. Há muito tempo. O Boto, né, ontem na entrevista coletiva, foi com aquele discurso que eu tomei a decisão. Não tomou decisão nenhuma. Foi entubado. Quem mandou embora o Felipe Luiz foi o BAP. E o Boto, obviamente, foi entubado. Disse também, eu fiz a escolha Leonardo Jardim. Meus amigos, não foi escolha do Boto. O Boto, se dependesse dele, ele traria Roberto de Zerbi. Né? Ele já tinha dito várias vezes, numa possível saída do Felipe Luiz, ele traria o técnico italiano Roberto de Zerbi, que está desempregado no momento. Ele acabou de sair do Olympique de Marseille. Né? Trabalhou com o Boto no Shakhtar Donetsk, tem um estilo de jogo muito parecido com o do Felipe Luiz. Se houvesse a saída do Felipe Luiz por vontade do Boto, e se o Boto fosse contratar um novo jogador, um novo treinador, pule de 10, Roberto de Zerbi, seria o nome do Boto. Todo mundo que acompanha com um pouco mais de profundidade e já prestou atenção ou conversou com o Boto, sabe que ele traria o treinador que treinou com sucesso o Shakhtar Donetsk na sua gestão por lá. Né? E não é o Leonardo Jardim. Eu vou dizer, o perfil do Boto é um perfil de trazer treinadores mais jovens aonde ele possa ter interferência maior, aonde ele possa ter, entre aspas, teoricamente, algum tipo de ascendência. E trazer o Leonardo Jardim, que é um cara com muito mais experiência, enfraquece ainda mais o José Boto. Podem cravar. Quando ele sair do Flamengo, a primeira entrevista que ele vai dar aqui em Portugal, ele vai dizer que saiu em função da interferência do BAP e que ele não escolheu o Leonardo Jardim e que ele não escolheu demitir o Felipe Luiz. Me cobrem depois. O que ele fez ontem na entrevista coletiva foi tentar manter o seu emprego, tentar, de alguma forma, recuperar o terreno perdido. Ele já perdeu. Deixa eu te falar,
O Boto, teoricamente, perdeu a queda de braço junto com o Felipe Luiz, com o Mbappé, na questão de antecipar a volta dos jogadores. A negociação do Paquetá foi toda tocada pelo Mbappé. A negociação com o Felipe Luiz, por isso, muito do desentendimento. Saiu da mão do Boto e foi para a mão do Mbappé, a negociação de renovação do contrato. Ou seja, meus amigos, ele há muito tempo vem se tornando uma figura decorativa. As decisões do Boto não são mais consideradas pelo Mbappé. O Mbappé não quer nem ouvir mais o Boto. Então, o Boto ele está em putrefação no Flamengo. Né? O Mbappé poderia ter respeito à dignidade humana e demitir o cara, mas não, ele vai deixar assim. Não soltou nota nenhuma, de novo, Globo, ESPN, todo mundo falando que o cara está demitido, todo mundo falando de nomes que estão sendo conversados, inclusive um já confirmou que está conversando com o Flamengo, sim, e o Boto, né? Está ali esperando, está ali se fingindo de morto para receber a multa decisória. Ele só não pede para sair do Flamengo porque o dinheiro para ele vale mais do que o orgulho, né? Então, assim, ele vai querer ali, de alguma forma, ser demitido para receber a multa rescisória do contrato dele, né? E está esperando e não vai pedir demissão. O Mbappé está fazendo para ver se ele efetivamente pede demissão. Então, assim, nós estamos falando de um cadáver andando, né, no ninho do urubu. Né? Então, estava lá, entre aspas, com o Leonardo Jardim. Né? Ontem, alguns influenciadores entraram em contato, ele disse que não sabia de nada, né? Está esperando a demissão. Imagina a imagem para o Leonardo Jardim do que acontece no Flamengo. Né? Imagina a imagem do cara chegando agora e vendo como as coisas estão acontecendo. Só que o Leonardo Jardim, meus amigos, ele tem como personalidade ser um cara que não aguenta muito desaforo, não. Então, assim, eu acho que, fora a incompatibilidade dele com o elenco do Flamengo, né, e o Boto sabe disso, né, o Boto não é um analfabeto tático. Né, o Mbappé é um analfabeto tático, aliás, como a grande maioria das pessoas. Né. O Boto, ele é muito ruim, ele é péssimo de relação, ele é um péssimo negociador em todos os sentidos, mas ele não é um analfabeto tático. Então, podem ter certeza absoluta que não foi ele que contratou o Leonardo Jardim. Ah, você está falando que o Leonardo Jardim é ruim? Não. Inclusive, o Leonardo Jardim, ele é o segundo melhor técnico português que pisou no Brasil. O melhor é o Jorge Jesus. Ele é o segundo melhor. Né? Por exemplo, só que ser bom ou ruim não é o único requisito, né, para se contratar um treinador para um time. Tem que ter um encaixe. O problema é que todo mundo já está dizendo, todo mundo sabe que esse encaixe não existe entre o Léo Jardim e o elenco do Flamengo. Né? Não é encaixe de vontade, é encaixe de características. Né? O Flamengo, se quiser manter o Leonardo Jardim, vai ter que fazer uma grande reformulação no elenco no segundo semestre. E, infelizmente, entre aspas, os melhores jogadores tecnicamente, Arrascaeta, Pedro e Jorginho, não terão, a longo prazo, muito espaço com Leonardo Jardim. Né? Culpa do Leonardo Jardim? Não, culpa de quem contratou totalmente sem ciência. Né? A contratação do Leonardo Jardim foi feita a moldes Landim. Ah, quem é o técnico? Ah, esse cara aqui parece bom, vou contratar. É essa ciência que o Mbappé usou para escolher o Leonardo Jardim. Vou te falar, né? O Leonardo Jardim, por exemplo, se treinasse o Palmeiras no lugar do Abel Ferreira, eu diria a vocês, o Palmeiras seria um time dificílimo de segurar, porque ele tem muito mais a ver com o Palmeiras do que com o Flamengo. Né? E a contratação, de novo, o Boto não cometeria esse erro. Né? Ele não é um analfabeto tático, né? Como o presidente do Flamengo é. Né? Ah, o presidente do Flamengo precisa não ser? Não, ele precisa ter um diretor de futebol que ele possa confiar. E a confiança acabou. A confiança acabou. Essa que é a verdade. Né? Meus amigos, Edu Gaspar confirma que já está em conversação com o Mbappé. É isso mesmo, meus amigos. A situação do Edu Gaspar, meus amigos, é uma situação, por incrível que pareça, com o Nottingham Forest mais ou menos parecida do Mbappé com o Flamengo.
do Boto com o Flamengo. Por quê? Ele está totalmente queimado no Nottingham Forest. Ele tem 7 meses de atuação. Ele demitiu o técnico no português Nuno Espírito Santo. Fez a 4ª contratação de treinador, inclusive essa última é o Vitor Pereira. Brigou com o Vitor Pereira também. A direção do Nottingham Forest não o demitiu, mas o proibiu de ir ao estádio do Nottingham Forest. Ou seja, ele está no mesmo esquema de fritura. Né? Provavelmente também vendo aí quem paga a multa, quem não paga a multa, ele não vai continuar. Ele não vai continuar. O diretor esportivo Edu Gaspar não vai continuar. Ah, é esse cara que você quer para o Flamengo? Não, eu não quero, não é o meu nome preferido. Queria dizer isso para vocês. Mas no Arsenal, né, o Arsenal está agora em primeiro na Premier League, em primeiro na Champions League, muito foi fruto do trabalho dos últimos anos, né, do Edu Gaspar. Né? O que é negativo para mim em relação ao número do Edu Gaspar. Né? Não é um cara que tem títulos na carreira. Né? Não é um cara que é cheio de títulos, às vezes por azar. Para mim, óbvio, né? Um dia as pessoas começam a ganhar, mas eu prefiro uma pessoa com um DNA campeão. Né? Ele faz um mau trabalho? Não, ele não faz um mau trabalho. Né? Visto o que ele fez no Arsenal, foram 5 anos de Arsenal, né? Levando o Arsenal para um outro patamar depois de muitos anos no ostracismo. Tanto que o Arsenal agora, né, infelizmente, depois da saída dele, deve ser campeão da Premier League, tem muita chance na Champions. Né? Mas ele decidiu ir para o Nottingham depois desse tempo todo, né? E lá a passagem dele é desastrosa. Né? Mas eu vou dizer o seguinte, por ser brasileiro, por conhecer o futebol brasileiro, por ser um cara de um nível diferente, melhor que o Boto ele é. Vocês podem ter certeza absoluta. Né? Se o Edu Gaspar vier, né? E eu sei que o BAP não faz, ele não faz contratações com muita ciência também, né? Mas a gente está falando de um cara que pode realmente revolucionar o futebol do Flamengo e trazer profissionalismo. Né? Meu nome preferido, qual é? Leonardo, que conhece a cultura do clube e tem passagens vencedoras no futebol europeu, tanto no Milan quanto no PSG. Esse é o meu nome preferido. Ah, o Leonardo não quer por quê? Porque o Leonardo quer, entre aspas, ser presidente de uma SAF. Porém, se esse contato foi feito, quem sabe aí, né? O Leonardo, quem sabe ele é convencido em função do amor que ele tem para o Flamengo, de começar nessa função de ser o dono do futebol do Flamengo, absolutamente sem interferência externa, e depois disso, quem sabe aí tentar ser um CEO do Flamengo, com o presidente ficando ali como uma figura decorativa. Né? O Flamengo estaria em muito melhores mãos do Leonardo, né, do que se tivesse na mão do Boto. Meus amigos, queria falar para vocês que vai ser instituída uma nova função, né, que, aliás, tendo o Boto como diretor de futebol, eu não sei como não teve um gênio que via que era óbvio que ele precisava dessa função de um supervisor de futebol, de um cara que fosse o interlocutor do grupo de jogadores, fosse um líder do grupo de jogadores, ligados diretamente à diretoria. Alguns nomes estão falados. O bom é do Fábio Luciano. Se você viu o programa Sport Center do Fábio Luciano, onde o Fábio Luciano é comentarista, você conseguia deduzir que as falas dele, principalmente as críticas ao Felipe Luiz, né? E depois as falas em relação ali, onde todo mundo metia o pau no BAP e ele, de certa forma, não, eu entendo o BAP também, eu tenho que colocar nos dois lados. Ele até sumiu agora dos programas. Né? Você vê aqui que o Fábio Luciano realmente ficava parecendo que ele, pelo menos na minha visão, e eu tenho a percepção muito aguçada, que ele realmente estava negociando com o Flamengo. Falam em Júlio César, né? Falam em Petkovic, que era um nome que concorreu. O Fábio Luciano e o Petkovic concorreram junto com o Boto lá no início. Isso aí ficou claro para todo mundo. E um nome que o pessoal está tirando e que tem que ficar de olho, que pode aparecer como grande surpresa. Muita gente está dizendo, não, ele é muito ligado ao Felipe Luiz, ele não vai. Não, meus amigos, é o nome do Diego Ribas, tá? O Diego Ribas,
já disse que esteve conversando com o Boto no evento. Se você pegar o vídeo da declaração que ele deu em relação ao Filipe Luís, né, uma declaração onde ele é bastante assertivo na comunicação, ele foi meio dúbio ali, né, e ele fez uma comunicação assim: Felipe, quando a gente fala com o irmão, você sabe que errou. E eu tô sempre do seu lado como amigo, né? Eu vou dizer para vocês, não se assustem se o nome for o do Diego Ribas. Entrada com boa parte desse elenco, você não tem a menor sombra de dúvida, é praticamente automática. Diego Ribas, a entrada com este elenco, com parte desse elenco, é praticamente automática. E eu acho que seria desses todos os melhores nomes. A minha dupla ideal seria Leonardo, tá? Que é, porra, um patamar enorme. Eu só não sei se o BAP, teoricamente, tem condição de trabalhar com o Leonardo, né? Leonardo é um cara de muito mais alto nível do que o BAP, né? E isso, em função da vaidade, pode ser. Por exemplo, se ele amar de verdade o Flamengo, talvez sim, né? E acho até que ele tinha a intenção, eu vou até fazer uma defesa do BAP, que é um cara que realmente me decepcionou muito nesse evento como um todo, né? Eu acho que o BAP viu o seguinte: com essa direção de futebol, tudo aquilo que eu falei de delegar, terceirizar praticamente o futebol para um diretor de futebol, com esse Boto não dá. E aí ele meteu os pés pelas mãos, né? Demitiu o Filipe Luís, mexeu no organograma, isso sem nenhuma anuência do Boto. O Boto é um morto-vivo dentro do Flamengo, né? E contratou o Boto meio assim: me falaram que esse Boto é bom. Vai contratar o Edu Gaspar. O Edu Gaspar vai para o Flamengo, galera. Ele tá louco para sair do Nottingham Forest, o Nottingham Forest tá louco para mandar ele embora, né? E ele é muito melhor do que o tal do Boto, vocês podem ter certeza absoluta, né? Mas o nome ideal seria do Leonardo, mas o Leonardo teria que ter um convencimento muito grande dele dar um passo atrás, porque ele já está, né? O Leonardo é para ser presidente do Flamengo, é para ser presidente remunerado do Flamengo, que é muito, e ele é muito maior do que o BAP, né? Então, meus amigos, nós vamos ter aí, a minha dupla preferida seria Leonardo e Diego Ribas, e eu acho, é sensibilidade, tá? Que a gente vai ter Edu Gaspar e Diego Ribas como as pessoas responsáveis ali pelo futebol do Flamengo. Diego Ribas mais para comunicação entre jogadores, treinador e grupo, e Edu Gaspar como o cara que cuida do futebol como um todo, né? Que é uma coisa errada. O certo era trazer um diretor de futebol para que ele pudesse escolher o seu técnico, mas o BAP já escolheu o técnico dele a Bangu, né? Enfim, trouxe o Leonardo Jardim, né? De novo, é um excepcional técnico, só que o BAP vai ter que, no meio do ano, abrir o cofre, mandar Arrascaeta, Pedro, Jorginho, um montão de gente embora e contratar outros para se adaptar ao Leonardo Jardim. Ou daqui a 3 meses mandar embora o Leonardo Jardim e deixar quem entende para contratar, né? Esse é o cenário da bagunça do nosso Flamengo, né? Que, infelizmente, uma crise monstruosa na véspera de uma final, gerada pelo ódio do presidente do Flamengo às negativas que o Filipe Luís e o Boto traziam para eles, né? O Boto deveria fazer uma estátua na casa dele do Filipe Luís, porque o Filipe Luís manteve o emprego do Boto durante muito tempo, né? Porque o Boto realmente é um zero à esquerda. Foi no Flamengo, pelo menos, um zero à esquerda, né? Vendeu pessimamente os jogadores do Flamengo, contratou super mal, pagando super caro em todas as negociações. Nem no que ele tinha de força, não fez nenhum trabalho de scout significativo, exterminou a base do Flamengo, acabou com a base do Flamengo. Passagem do Boto no Flamengo, eu digo a vocês, né? O Boto é muito pior do que o Marcos Braz. E olha que para ser pior que o Marcos Braz é bem difícil, né? Vejo você no próximo vídeo. Deixe seu like aí no canal. Um abraço. Tchau, tchau.